pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Sandra Tonini e hoje eu vou dar alguns recadinhos antes de iniciarmos falando sobre a nossa santa do dia, né? Ou falando sobre já o nosso tema. Nós iniciamos esse trabalho filmando, falando todos os dias sobre uma manifestação da Virgem Maria, né? E a nossa proposta é falarmos sobre diversas santas. Eu tenho uma lista, né, que a gente faria durante 40 dias seguidos, né? Mas a gente tem observado que no final de semana não tem tido muitos acessos, até mesmo porque a gente não tem esse tempo de um dia, de uma hora todos os dias, e no final de semana, como é mais atarefado, a gente observou isso, né? Que as pessoas não conseguem fazer no final de semana e talvez também não consiga depois, no dia seguinte, fazer duas, né? Para recuperar do final de semana. E aí também a gente resolveu, pensando até nessa questão de tempo, né? Para facilitar o acesso, né, de quem tem interesse, e a gente tem um público, né, um número X, nós vamos fazer desde segunda-feira, apenas 3 vezes na semana. Então, nossos vídeos, eles irão ao ar, né, segunda, quarta e sexta, serão apenas 3 por semana, e a gente, em vez de ficar aí 40 dias direto, a gente vai ficar possivelmente uns 3, 4 meses. Falando sobre as diversas faces, né, da manifestação divina, né, que a gente conhece, tá bem? Esse mês também, um outro recado, esse mês, no dia 22 de julho, é dia de Santa Maria Madalena. Então hoje eu vou falar sobre Nossa Senhora e na sexta-feira eu vou falar sobre Maria Madalena. Mas antes, eu já gostaria de divulgar para vocês, né, que nós estamos no canal do Equilíbrio, mas nós estamos abrindo um canal para falar especificamente sobre Maria Madalena e o Sagrado Feminino. Então a gente vai contar algumas histórias, vamos falar sobre um trabalho que nós estamos em 4 mulheres, né, abrindo esse canal, e nós vamos falar sobre os trabalhos de Maria Madalena, algumas viagens para a França. A gente vai falar sobre as nossas histórias com Maria Madalena, tá? Então nós vamos abrir já nesse mês, na semana que vem provavelmente a gente já comece a apresentar o canal, né? E nós divulgaremos para vocês e esperamos que vocês se inscrevam e comecem a acessar e sejam também nossos seguidores nesse outro canal. Tá? Já fazendo essa propaganda, né? Também fazendo esse convite para vocês, tá? Então hoje, a nossa santa do dia, né? Vamos colocar dessa forma, é a Nossa Senhora Aparecida, né? É a nossa padroeira do Brasil, né? E ela tem uma característica muito brasileira, né? Que ela é negra, né? Então, todos nós, né, somos descendentes, todos nós temos no nosso sangue o sangue dos negros. Mas qual é a grande representação das virgens negras, né? Então, quando nós começamos esse trabalho, quando eu fiz a proposta dessa sequência de vídeos, era para nós aproveitarmos o inverno, né? E creio que nós vamos fazer todos no período do inverno, porque o inverno dura 3 meses, tá, gente? Então, fiquem tranquilos. Quando eu fiz essa proposta, a proposta era para aproveitarmos o período do inverno, que é um período de recolhimento, que é um período onde nós entramos em uma caverna para fazer um mergulho, né, no nosso inconsciente, nessa caverna que se chama inconsciente, onde todos os nossos aspectos estão ali, esquecidos, adormecidos, né, abandonados. A gente pode usar o termo que a gente quiser, né? E sem que isso também, tá? Diga que isso é ruim ou isso é bom.
Lembra que a energia, ela é apenas energia. Somos nós que damos vamos dizer assim, o colorido, né? Somos nós que damos a qualidade, se é bom ou se é ruim, né? Então, o nosso grande convite, quando nós iniciamos esse trabalho, era para que nós fizéssemos essa viagem interna, que a gente tivesse coragem de entrar nessa caverna, né, onde tantas coisas estão guardadas e que esperam que nós possamos caminhar com coragem, né, e escarafunchar, né, olhar tudo aquilo que existe aí dentro. E lembrando que quando a gente entra, né, num lugar aonde às vezes a gente nunca teve coragem de entrar, onde nós estivemos na porta e demos uma olhadinha, parece que reconhecemos alguma coisa, mas não tivemos coragem de fazer essa entrada, né, para sentir, né, para reconhecer partes nossas que estão ali, né? Então, que essa caverna escura, por ser ainda desconhecida, ela pode ser muitas vezes amedrontadora, né? Então, quando a gente fala de virgem negra ou quando a gente olha para uma virgem negra, automaticamente, até pelas crendices, né? E por todos aqueles padrões que a gente foi ouvindo ao longo da infância, né? É muito comum as pessoas já se recolherem ou se retraírem, tipo assim, negra, né? Tipo assim, tem alguma coisa errada, não é do bem, né? Tem muita gente que ainda acredita nisso. Quando vê uma imagem negra, sente algo que amedrontador, né? E automaticamente já pensa que é algo ruim, que não é do bem, né? Então, quando a gente olha para as virgens negras, são muitas pelo mundo, né? Em diversos locais tem virgens negras, né? O que elas estão representando, né? O nosso inconsciente, as nossas dores, os nossos medos, né? Os nossos sentimentos e as nossas partes que por algum motivo nós precisamos criar, como é que a gente diz? Criar uma proteção, né? Criar películas ou crostas de proteção e mantivemos aquilo escondido por medo do que a gente sentiu ou do que a gente viveu em determinado momento da nossa vida e que nos causou dor, né? Então essas couraças de proteção têm o objetivo de nos manter isoladas da dor que nós sentimos, dos medos que nós sentimos em determinada época da nossa vida ou em determinada ocasião da nossa vida, né? E isso lá desde a infância, né? É comum às vezes, né? Porque eu sou professora de yoga há 25 anos, era muito comum às vezes em determinada aula as alunas acessarem memórias de infância, né? De dor, de medo, né? Então, até assim, de quando era bebê, de ter caído, de ter medo de saltar, de ter medo de dar cambalhota. Então, essas memórias, por mais que a gente às vezes fale assim, mas gente, eu não me lembro disso, né? Aconteceu com 1 ano, né? Criança que caiu da cama com 6 meses, com 1 mês, né? E às vezes tem aquela sensação de medo inexplicável e que a impede de fazer, às vezes, coisas simples hoje em dia. Porque, às vezes está aquela travada, sente aquele medo, mas não sabe explicar por quê. Então, são episódios vividos na infância e, às vezes, uma infância muito antiga, né? Muito no sentido de ser uma infância quando era bebê, né? E que, lógico, ela não tem essa memória, mas que ela pode ser acessada,
né? Então isso aconteceu diversas vezes, né, em sala de aula, que na hora que a gente sentava para falar como é que foi sua aula, relatava e às vezes na hora que contava os olhos enchiam de água, porque existia um medo ali, né? Então essas memórias celulares estão guardadas e podem ser acessadas, e elas estão guardadas no nosso inconsciente, que a gente pode considerar como a nossa caverna escura, o nosso inconsciente, a nossa gruta, né, protegida, né? Então a Virgem Negra, ela tem essa representação, né? E é muito importante que a gente compreenda isso para que a gente tenha a coragem de acessar esse inconsciente, né, pessoal. Né? E ali pode ter muitas histórias que pode nos levar até ao inconsciente coletivo, mas a nossa caverna, quando a gente fala disso, nós estamos falando das nossas memórias, né? Que ali a gente vai encontrar, e é lógico que tem sempre histórias com outras pessoas, mas histórias que eu vivi, que eu senti, são as minhas dores, as minhas memórias celulares, né? E por que a gente precisa fazer isso? Né? Porque, como eu disse, por exemplo, tem uma criança que caiu da cama, né? E por mais que não tenha acontecido nada, né? Apenas o susto, esse susto está registrado. É aquela história de ficar gelada diante de uma situação onde ela pode ver a possibilidade de cair, né? De subir numa escada e dar pânico, né? De ir atravessar uma ponte e dar pânico, né? De olhar para um lugar alto lá embaixo, num prédio, numa sacada, e dá pânico, né? E isso faz o quê? Isso trava os nossos movimentos de hoje no nosso dia, né? E esse, assim, é o mínimo, né? Então tem muitas memórias de violência, de dores profundas, né? De abandono, né? De coisas que nós vivemos e que nos atormenta o íntimo. E aí, quando a gente se propõe a fazer essa viagem, né, a gente começa a acessar, né? Eu estou acessando as minhas memórias. As pessoas que estão assistindo, tem gente que está me mantendo informada sobre o que está acontecendo, né? E, ao mesmo tempo que isso é amedrontador, como eu disse, isso é de uma cura da alma profunda, né? E a gente só precisa compreender que quando a gente começa a entrar nessa caverna, e apesar da gente começar a acessar esses medos, né? E ele é libertador. Eu só posso me libertar desses medos e dessas dores se eu entrar em contato com essas memórias, se eu enfrentar esses medos, né? E aí, o que acontece? Quando a gente fala também na Virgem Negra, né? Eu gosto sempre de lembrar que se a gente fosse santo ou se a gente fosse só bonzinho, nós não estaríamos aqui no planeta, né? A gente já estaria em outros planetas mais evoluídos, né? Então, se a gente está aqui ainda, é porque nós ainda temos a luz e a sombra manifestados em nós. E quando a gente começa a adentrar nessa caverna escura, ou a gente se propõe a acessar a nossa Virgem Negra, né? A gente vai entrar em contato com a nossa escuridão interna. Que é o quê? Que é também a nossa parte ruim, né? Todos nós temos o nosso lado menos bom, vamos dizer assim, né? Então, às vezes em conversa, né, em família, ou com os amigos, ou com os alunos, ou com os grupos, né? Porque às vezes alguém me conta, normalmente a gente não conta das nossas ruindades, né? A gente conta das ruindades dos outros. E aí, o que acontece? Eu falo, gente, esse é o nosso lado ruim, né? É o lado que quando a gente se vê desmerecido, né?
ou quando o outro não, você está fazendo e o outro não reconhece aquilo que você está fazendo, ou para o todo, ou para ele, ou seja lá o que for, a gente vai se ressentindo, porque não é reconhecido, né? Porque você está fazendo determinada coisa. E aí a gente não compreende que a falta de reconhecimento do outro é a falta de reconhecimento que eu tenho com as minhas qualidades, com o meu potencial e que eu estou espelhando naquela falta de reconhecimento que o outro tem comigo, dentro daquilo que existe dentro de mim internamente. Né? Então, quando eu me incomodo com uma pessoa egoísta, é porque está refletindo o meu egoísmo no dela. E eu ainda não consigo aceitar, ou eu ainda não tenho a capacidade de trabalhar também o meu lado ruim, o meu egoísmo, e é por isso que a ruindade dele, o egoísmo dele, incomoda em mim. Então, quando a gente se propõe a passar um período de inverno em contato com a nossa Virgem Negra ou com entrar nessa caverna escura, a gente tem que estar preparada para enfrentar todos os nossos fantasmas, todos os nossos monstros, né? E todos assim que é possível, né? Porque que bom se a gente em um inverno entrasse nessa caverna e conseguisse eliminar tudo. Olhar, chorar, reganhar, fazer tudo, passeia limpo tudo, né? A gente vai fazer isso muitas vezes. Só que isso também, né? É todo o possível para hoje. Porque são em camadas. A gente vai acessar coisas que aí você vai lembrar, aí vai te tocar, você vai chorar, você vai sentir medo, você vai sentir raiva, né? Vai sentir que tipo assim, que o pai não cuidou, que a mãe não fez isso. E vai chorar, e vai sofrer, né? E aí você vai observando o quanto você foi repetindo isso com os seus relacionamentos. Então aquela criança que sofreu muito, ou que a mãe viajou e ela achou que a mãe tinha ido embora e tinha abandonado, é real, ela sentiu isso, existe esse registro, né? E aí cada vez que viaja, ou que o marido viaja, ou que o filho viaja, sente aquela sensação, isso são memórias, né? Só que isso vai acontecer em camadas. Então a gente vai começar a acessar, por isso que não precisa ter medo. A alma é sábia, ela não é boba. Ela vai te mostrar aquilo que você consegue suportar. Porque isso vem e ele vai aparecendo e você vai limpando e ele vai continuar vindo, né? Então a gente precisa compreender isso para não temer, né? Então, o importante é apenas compreender que essas memórias, elas vão se apresentando dessa forma, né? Em camadas. E conforme você vai acessando aquelas informações e vai trabalhando essas questões emocionais, ela vai se apresentar depois, repetidamente em outras oportunidades, para que você vá aprofundando, né? Mas a gente precisa compreender isso. Que nós somos seres emocionais e a gente precisa ir acessando para ir fazendo as limpezas dessas memórias celulares, para que a gente também vá entrando nesse movimento de purificação e de cura. Então a Virgem Negra, ela tem esse aspecto poderoso, de nos fazer acessar ou de nos convidar para essa viagem interna, para essa caverna escura, para essa caverna onde tudo o que nós somos pode ser acessado. E aí um outro aspecto, que é importante também que a gente aborde, porque lembre que luz e sombra estão o tempo todo caminham juntos, Então, quando a gente fala em entrar na caverna escura,
É muito comum a gente ouvir falar de pessoas que tiveram casos de quase morte ou de longos períodos em coma ou doentes que eles entraram em um túnel e que havia uma luz no final do túnel e uma luz muito forte, muito brilhante. Então a gente precisa lembrar que o escuro, ele está apenas escondendo a nossa luz, né? Então são essas memórias de dor e de medo e de menos-valia que nos impede de entrar nesse túnel, né, cuja luz está lá brilhando e às vezes até piscando, né, para ver se te chama e te atrai, né? E está lá, que é essa grande luz que nós somos, essa grande luz divina, essa grande realidade, né? A nossa verdadeira natureza que simplesmente está lá, escondida dentro de todas essas percepções menos boas, né? De medo e que nos impedem de manifestar a nossa verdadeira essência. Então a gente foi encobrindo, né, como se fosse véus através dessas vivências que a gente foi tendo ao longo da vida, né, e que foi encobrindo a nossa verdadeira realidade, né, a nossa verdadeira natureza. Então, entrar nessa caverna escura é apenas atravessar esse túnel para nos lembrar de quem nós somos e manifestarmos quem nós somos, né? Então, a Virgem Negra, ela vem nos mostrar desse lugar de escuridão, né? Mas nos lembrar que tem um diamante brilhando lá nos esperando, né? E quanto mais eu entrar e for tirando, né, essas couraças, né, mais o diamante vai começar a aparecer, né? E é essa verdadeira natureza que está obscurecida pelo nosso lado menos bom ou o nosso lado ruim, né? Porque o lado ruim, ele só se manifesta quando a gente não está conectado com quem nós somos verdadeiramente, né? Que são os nossos medos. Eu gosto sempre de lembrar que um animal, quando ele é machucado, e você vai tentar ajudar, né, um cachorro atropelado, um cachorro machucado, que você vai tentar ajudá-lo, na hora que você vai pegar, ele vai te morder. Mas ele vai te morder não porque ele não quer que você ajude, ele vai te morder porque ele está com dor e ele está assustado e a reação dele é se proteger. Nós somos animais machucados, né? Nós somos animais que ao longo da nossa vida sofremos diversos tipos de agressões, em diversos níveis, né? Em todos os níveis. Nós temos registros na nossa alma desde quando a gente estava no ventre da mãe, né? Se a mãe sofreu, se a mãe chorou, se a mãe foi abusada, se a mãe foi abandonada, tudo isso nós trazemos. E aí, quando a gente começa a entrar em contato com isso, a gente vai percebendo que às vezes aquilo que me dói tanto e que me causa muito sofrimento não é nem meu. Foi a minha mãe que passou quando ela estava grávida de mim. E quando a gente vai compreendendo isso, a gente vai limpando essas couraças. E o diamante começa a aparecer, né? Então, essa grande câmara escura, né? Essa grande escuridão dentro dessa caverna e esse grande medo de entrarmos dentro é por nós desconhecermos que essa luz está lá, guardada e nos esperando, né? E aí, vocês já saíram, com certeza, no escuro. E às vezes a gente sai eu passo muito por isso que agora estou morando na chácara, né?
Então, às vezes tá aquela escuridão e você vai, às vezes eu vou desligar a água que eu deixei acesa, vou mexer alguma coisa lá no escuro e você sai da onde tem luz e você vai para o escuro. Na primeira olhada você não enxerga nada, né? Você firma os olhos no escuro, mas é super rápido, não dá um minuto, a sua visão melhora, né? E você começa a enxergar. E se você, inclusive, se a luz, né, tá te ofuscando e você bota a mão assim para tampar a luz, para ficar mais escuro ainda, né, para que o reflexo da luz não te ofusque, aí é que você enxerga mais ainda, né? Então, o que eu tô dizendo? A gente não precisa ter medo, porque tudo que está lá dentro é meu. Tudo que está lá dentro eu já vivi. E se eu estou aqui é porque eu sobrevivi a tudo que eu já vivi e está guardado lá dentro. E eu dou conta. Se a criança que caiu da cama tem aquela memória ainda, ela não dá conta dessa dor, eu, como adulta, eu consigo pegar aquela criança no chão, acalentar ela e falar assim, calma, eu sobrevivi, lembra? Não precisa mais ficar com medo de atravessar uma ponte. Não precisa mais ter medo de voar de asa delta, né? Você pode. Você não vai morrer. Aquela sensação de cair que o bebê teve, né? Calma. Eu sobrevivi, porque eu sou aquele bebê. Então, isso é muito engraçado e ao mesmo tempo tão lindo da gente compreender que a gente como adulta, hoje como adultos, né, nós podemos fazer essa reconexão com essas partes, com essas nossas partes que sofreram esse tipo de dor e esse tipo de sofrimento, né? São essas partes minhas, né? É a minha adolescente, é a minha criança, é a minha irmã ferida, né? As brigas que a gente teve na infância, as brigas que a gente vai tendo com os amigos, vai repetindo aquele tipo de relação só para confirmar que aquilo que eu aprendi com meus irmãos ou com o meu pai ou com a minha mãe precisa ser perpetuado, né? Aí eu acabo sustentando esses relacionamentos que eu tinha de disputa, de conflitos, né, na minha vida adulta, só para confirmar aquele padrão que eu tinha com os meus irmãos ou com meus pais. Então, essas memórias e essas dores que estão ali, às vezes de coisas simples, podem ser revisitadas dentro dessa caverna, né, e podem ser curadas, para que a gente levante mais um véu, né, tire mais uma película dessa couraça que está tão endurecida, né, para que a gente comece a ultrapassar, né, essas memórias, essas couraças, para chegar mais perto do nosso diamante bruto, do nosso diamante de luz que está lá só nos esperando para se manifestar, né? E aí eu gosto de lembrar sempre, né, que quando a gente sente medo, quando a gente se sente com esse sentimento mais de abandono, né, de inferioridade, de menos-valia, que a gente está sempre esperando que o outro nos valorize, né? É porque a gente não tem essa confiança na gente mesmo, né? Porque existem essas pequenas partes que sofreram algum tipo de dor, né? De abandono e estão lá esperando a gente entrar, reconhecer, acolher, né? Para ir limpando, para ir chegando cada vez mais perto da luz que nós já somos, né? Então, Nossa Senhora Aparecida, na representação da Virgem Negra, né? Ela tem, a gente pode dizer que ela seria até para nós, né? A representante dessa viagem no nosso mundo interior, né? Ou no nosso submundo, né? Como a gente usa essa linguagem quando a gente fala das deusas, né? Desse submundo que é onde a gente mergulha para enfrentar a nossa escuridão, né? Mas também reconectar com a nossa essência, né?
Então esse é um trabalho assim de muita amorosidade, de muita coragem, né? Da gente mergulhar nessa caverna. A Nossa Senhora, ela foi resgatada do rio, né? Então mergulhar na caverna ou mergulhar nessas águas profundas, que é a mesma coisa, a história da profundidade, né? A gente tem dificuldade de mergulhar nessas águas profundas porque é a mesma coisa. A gente não sabe o que a gente vai encontrar, né? E nas águas ainda, que são as emoções, né? Então mergulhar nessas águas profundas, viver todas essas emoções que essas nossas partes viveram, seja de medo, seja de dor, seja de abandono, mas que nos toca muito, né? E é muito profundo. E o grande guardião, ou a grande guardiã, né, desse portal é a serpente, tá? Então, tô até aqui com a serpente, coloquei para poder falar com vocês. Porque a serpente é sempre a história da dualidade. Quando a gente fala da serpente, tem muita gente que fala assim, é traição. É a sabedoria, é a coragem, é a vigilância, né? É aquela que está sempre atenta no nível de proteção, né? Ela está sempre atenta com o cuidado do submundo mesmo, né? Mas no sentido dessa profunda viagem interna dentro da nossa própria consciência, né? Então ela traz essa sabedoria, né? Porque quanto mais a gente mergulha, quanto mais a gente vai purificando e curando essas nossas memórias, né? Essa sabedoria vai se manifestando. Então a grande serpente é aquela guardiã que está lá, né? E aí eu vou convidá-los para a gente fazer a meditação hoje, né? Agora. E a gente vai chegar nessa caverna, né? E a gente vai reverenciar o guardião dessa caverna para a gente entrar e fazer esse profundo reencontro com a nossa alma e todos os aspectos possíveis, né? A gente tem aí, acho que a gente está na 11ª, então nós temos muito tempo aí pela frente, né? A gente tem aí mais umas 30, tá? Então eu os convido agora para a gente se reencontrar, né? Com as nossas crianças, com a nossa adolescente, né? E com todos os aspectos, né? Adultos mesmo, né? Porque a gente vive lembrando dessas memórias e isso nos toca muito, né? Então só lembrem, não tenham medo de entrar nessa caverna e compreendam isso, né? Que não existe o mal e não existe o bem, é só a energia e é a nossa presença que vai determinar se o escuro tem luz ou se o escuro tem a maldade, né? Porque às vezes essa é a maldade que ainda está em mim, porque eu estou desconectada da minha luz. Então a gente, por reação, que é como o exemplo que eu dei do cachorro, por reação às vezes a gente usa o nosso lado ruim, né? Vamos dizer assim, e agride, e ataca, e reage, mas simplesmente porque eu estou desconectada da minha essência, da minha luz, né? E por me sentir ferida e machucada, eu também ataco, que é um sistema de defesa, né? É o meu lado instintivo, é a minha autodefesa, é o meu instinto de sobrevivência. E esse é o lado ruim, né? Por quê? Porque nós estamos desconectadas da fonte, nós estamos desconectadas da luz que nós somos. Então aí a gente se identifica com a maldade, ou a gente se identifica com medo, né? A gente se identifica com abandono, né? Porque quando eu estou conectada com a minha luz, a unidade, a integração ocorre, né? E aí ninguém me abandona, porque eu não me abandono. Não tem como eu ser abandonada se eu estou ligada com a fonte e eu sou a fonte, eu sou o todo,
né? Eu sou eu e o outro que eu acho que me abandonou. Então, se eu e ele somos um, como é que ele vai me abandonar? Né? Então, é muito lindo, na verdade, né? A gente fala muito isso, porque ao mesmo tempo que é muito simples, é muito difícil a gente compreender isso e manifestar. A gente fica muito distraído, né? Com o foco lá fora, com o ter que, né? E esquece que lá fora, né, é uma distração para que a gente não faça a nossa reconexão e a gente busca lá fora o que está aqui dentro, né? Que é essa grande caverna, que é esse grande essas grandes couraças, esses grandes véus que escondem, né, aquilo que eu estou procurando lá fora. Né? E se eu só procuro lá fora, eu não vou encontrar nunca. Que é algo assim muito importante da gente lembrar também, né? Porque são distrações e a gente fica sempre procurando lá fora. Se está aqui dentro, se eu estou dizendo para vocês que a nossa grande luz está lá nessa caverna escura, que é o nosso inconsciente, né? Não adianta você procurar a sua luz que está aqui dentro lá fora. Você vai passar vidas e vidas procurando lá fora uma coisa que já é sua, mas que está aqui dentro. E aí a gente fica distraindo aqui fora, né? Procurando, fazendo um monte de curso, fazendo, né, um monte de coisas, né? Para tentar encontrar aquilo que já é meu, já está aqui dentro. Né? E basta a gente simplesmente meditar, parar, estar no presente. Né? E o meditar, como os antigos diziam, né? Meditar é uma coisa muito simples. Os antigos já diziam, meditar é na hora de lavar louça, e na hora de cortar lenha, cortar lenha. Então, os dois exemplos que os antigos usavam, porque eles achavam que mulher fazia o serviço de mulher, que era lavar louça, e os homens cortavam a lenha, que era o trabalho que os homens faziam. Então, observe com esse comentário quão antigo é isso, né? E o que eles querem dizer com isso? Na hora que você está cortando lenha, você está cortando lenha, você está presente naquilo que você está fazendo. E na hora que está lavando louça, que você esteja lavando a louça, que você esteja em presença naquilo que você está fazendo. Meditar é isso. Então não é sentar e vamos respirar. Respirando profundo, gente, 1, 2, não é isso. A gente precisa fazer isso porque a gente não consegue estar no aqui e no agora, que é a meditação. É estar em meditação o tempo todo. Né? Então a gente treina sentando, botando os 2 isquios na cadeira, os 2 pés no chão. Então a gente vai fazendo esse treinamento. Até que uma hora, um dia, a gente vai conseguir estar no escritório fazendo só aquilo que a gente está fazendo. Sem estar preocupado com o filho que está não sei aonde, com a casa que tem que fazer não sei o quê. Entenderam? É o aqui e o agora. Né? Então, o meditar é isso. E até que a gente consiga entrar nesse estado meditativo, a gente pratica como a gente vai fazer agora. Tá bem? Então, vamos lá. Sempre orientação, né? Os 2 isquios sentados, bem alinhados. Os 2 pés no chão. As mãos descansando sobre os joelhos. A coluna bem reta. 3 respirações profundas. Inalando narinas e exalando pelos lábios entreabertos. E aí você vai se ver caminhando em uma mata. E a mata vai se fechando. Mas você não sente medo.
você observa a natureza, as árvores grandes e pequenas, as flores no caminho, a vegetação, a beleza da Mãe Natureza que te envolve. E aí você observa que uma grande rocha está diante de você. E você começa a procurar a entrada dessa rocha, sabendo que essa grande rocha é uma caverna, uma pequena caverna, por onde você vai entrar. E você começa a procurar a entrada dessa caverna. E conforme você vai tentando se aproximar dessa pequena montanha, dessa grande rocha, você encontra, escondida por arbusto, uma pequena abertura. E ao tentar se aproximar, você encontra a guardiã dessa caverna. E observe como está a sua serpente. Como está a serpente guardiã desse seu castelo, dessa sua gruta, desse grande templo que é o seu inconsciente. Observe ainda a guardiã, reverencie pedindo licença e ao mesmo tempo pedindo que ela permaneça de guarda e comece a entrar. E você observa que a entrada que estava escondida pela vegetação é maior do que você esperava. A abertura é ampla e você observa que, apesar da escuridão lá dentro, parece ter algo iluminado lá no fundo. E você observa que a rocha que você viu lá fora, ela tem como se fosse um grande túnel. E você começa a caminhar na direção da luz que parece te chamar lá no final do túnel. E você caminha com segurança, com a certeza de que tem algo muito iluminado te chamando, como se um ser de muita luz estivesse te aguardando e te esperando. E conforme você caminha, você vai percebendo que a caverna vai ficando mais visível para você. Você consegue perceber o chão, as paredes, o teto. E você começa a perceber como se pedras preciosas estivessem encravadas
no teto e nas paredes. E a luz que vem lá do fundo está refletindo nessas pedras, irradiando brilho, clareando ainda mais o seu caminhar e a sua passagem. E quando você se aproxima um pouquinho mais, você vê um manto que encobre uma pessoa e você não consegue reconhecer quem está dentro desse manto, quem é que está lá te aguardando. E quanto mais você se aproxima, você observa que você não consegue perceber quem está coberta por aquele manto, porque o ser que está ali é um ser de pura luz. E conforme você vai se aproximando, vai ficando mais difícil ainda manter os seus olhos tentando perceber quem veste esse manto. E você insiste e você prossegue. E quando você se aproxima, a pessoa que está envolta pelo manto tira o capuz e você vê uma face negra e você vê a sua face negra. É você que está encoberta pelo manto, transparente, brilhante, mas você percebe que você é negra. E conforme você vai se aproximando, você vai se tornando translúcida, até a sua cor negra se transforma em pura luz. E ora você se vê na sua face negra, e ora você vê a luz que te ofusca, quase te fazendo fechar os olhos. E aí você percebe que a luz e a sombra estão dentro de você. Você percebe que você é a luz e a sombra, o bem e o mal, a noite e o dia, o masculino e o feminino, a dualidade em perfeita conexão dentro de você. E que a sua face negra brilha profundamente em manifestação de pura luz. E ao perceber essa sua presença divina e luz, essa imagem abre os braços que saem do manto, te abraça e você se torna a luz divina. E você e a imagem
se torna uma. Eu sou, eu sou. Eu sou Deus em ação. Eu sou a porta aberta que nada e nem ninguém poderá fechar. Eu sou o que sou. Sou unidade em Deus. E com essa percepção, e com essa consciência, luz dentro do seu peito, vá trazendo a sua atenção apenas para a sua respiração. Movimenta com suavidade os dedos dos pés e os dedos das mãos. Espreguiça se quiser. E quando estiver pronta, ou pronto, pode abrir os seus olhos. E devagarinho vai retornando, trazendo a sua presença, a luz, para o aqui e o agora, para o seu dia a dia. E em profundo amor e gratidão, eu vou me despedindo, lembrando que agora os nossos encontros serão na segunda, quarta e sexta. Até o próximo. Gratidão.